A incrível jornada de 10 anos que transformou 10 milhões de vidas. Muito obrigado! Carlos olhava para a comunidade, para as ruas que cresceram com ele, marcadas por risadas e lutas. No fundo da sua alma, pulsava o desejo ardente de mudar tudo, de transformar sua vida e a de sua família. O dia em que seu pai perdeu o emprego foi o início de uma luta diária. Ele teve que deixar a escola e assumir a responsabilidade de sustentar sua mãe e os 3 irmãos. O peso era imenso, mas o amor que sentia por eles era ainda maior. Crescendo em um subúrbio vibrante de São Paulo, a vida nunca foi fácil, mas sempre existiu uma beleza nas dificuldades. As tardes cheirando a comida caseira, os murmúrios das conversas na praça, as trocas de sorrisos com os vizinhos eram pequenos recantos de felicidade em meio à luta. Cada rosto que Carlos encontrava trazia consigo uma história de amor, dor e esperança. Ele se viu refletindo essas histórias em seu próprio ser, levando consigo a ética de trabalho inabalável que forjou a cada dia em feiras e lojas. Mas um dia, ele decidiu, era hora de uma mudança. Após anos de labuta e sacrifício, Carlos resolveu abrir sua própria loja de produtos locais. Era o passo que ele esperava que mudasse tudo. A insegurança tomou conta. Seria que os moradores acreditariam nele? O medo do fracasso pesava em seu coração. Quem não arrisca, não petisca, dizia sua mãe, suas palavras ecoando em sua mente. Com coragem renovada, ele se lançou à jornada, apoiado por vizinhos que, com um misto de hesitação e esperança, depositavam fé em seu sonho. Mas o inesperado aconteceu. Um incêndio devastou tudo o que ele havia construído, e a dor corroeu seu peito. Era uma sensação arrebatadora, quase como se o universo o estivesse testando. Ele olhou para os rostos de sua família e, em meio à frustração, percebeu que a verdadeira luta não era apenas por ele, mas por todos. Seria mais fácil desistir, mas a chama da esperança não se apagou. Diante da tragédia, a comunidade se uniu em um gesto poderoso. Entre abraços e palavras de apoio, Carlos sentiu que não estava sozinho. Era um momento mágico que ressoou em seu coração. Então, ele teve uma ideia. Por que não organizar um evento para arrecadar fundos e mostrar que unidos poderiam superar qualquer adversidade? Rapidamente a praça se encheu de vida e entusiasmo, e os moradores saíram de suas casas dispostos a ajudar um dos seus. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A noite do evento se aproximava e a adrenalina corria nas veias de Carlos. Ele se preparou para compartilhar sua visão, a promessa de um futuro onde sua loja seria muito mais do que um negócio. Seria um símbolo de resistência e renovação. Ele subiu ao palco com os olhos brilhando, sentindo o apoio da comunidade reverberar em seu coração. No auge do seu discurso emotivo, as luzes começaram a piscar e a expectativa tomou conta do ar. O que Carlos estava prestes a revelar mudaria não apenas sua vida, mas de todos ao seu redor. A multidão estava pronta, as esperanças altas, e a pergunta pairava no ar: qual seria o próximo passo dessa jornada transformadora? Carlos respirou fundo, sentindo o coração acelerar, enquanto o murmúrio da multidão se tornava um rugido de apoio. Ele olhou para frente, os rostos de seus vizinhos estavam iluminados pela luz dos postes, refletindo a determinação que fervilhava no ar. Aquela não era apenas uma oportunidade para arrecadar fundos, era o momento de unir sua comunidade em torno de um sonho comum. Obrigado a todos por estarem aqui, ele começou, sua voz ressoando com emoção. Hoje não estou apenas aqui para pedir a sua ajuda, mas para convidá-los a sonhar comigo. Ele fez uma pausa, observando cada reação. Mãos se uniam em apoio e alguns sussurros de encorajamento ecoaram entre a multidão. O que aconteceu comigo não é apenas uma tragédia isolada, é a realidade de muitos de nós. Cada um de vocês enfrenta suas lutas, suas batalhas do dia a dia.
mas juntos podemos transformar essas dificuldades em oportunidades. Precisamos mostrar que mesmo após um incêndio que destruiu tudo, podemos ressurgir das cinzas. O fervor na voz de Carlos se intensificava, como uma chama acendendo outra. Com gestos amplos, ele começou a explicar sua ideia: um mercado comunitário onde os produtos locais pudessem ser vendidos. Quero que todos nós tenhamos um espaço onde nossas vozes possam ser ouvidas e nossas mãos possam trabalhar juntas. Vamos dar vida a esta praça e, quem sabe, fazer dela o coração pulsante da nossa comunidade. Os olhares se cruzaram, entrelaçando esperanças e sonhos. As palmas começaram a ecoar, primeiro tímidas, mas logo se tornaram um trovão de apoio. A energia que envolvia Carlos era palpável. Ele incluiu histórias de vizinhos que, ao longo dos anos, também enfrentaram dificuldades e juntos conseguiram superá-las. E assim, a coragem começou a se espalhar pelo ar, como faíscas acendendo a fogueira da esperança. Depois de seu discurso, a programação foi iniciada. Comidas tradicionais, apresentações musicais e jogos para as crianças tomaram conta da praça. Carlos se sente envolvido por um carinho que não imaginava ser possível. Assim que viu uma mãe vendendo bolos enquanto seus filhos brincavam alegres, um sorriso se formou em seu rosto. É isso que eu quero, pensou. Mas, em meio à alegria e celebração, Carlos não pôde ignorar uma sombra que pairava sobre ele. E se o evento não arrecadasse o suficiente? E se, quando tudo estivesse dito e feito, as esperanças que se erguiam naquela noite desmoronassem? Essa incerteza, pesada como um tijolo, o acompanhava, mas ele decidiu ignorá-la, pelo menos por enquanto. Enquanto a noite avançava e as pessoas se reuniam em torno de fogo, um inesperado visitante surgiu. Um empresário local, reconhecido por sua influência e recursos, se aproximou de Carlos. O rosto do homem era um misto de curiosidade e interesse. Ele tinha ouvido falar do evento e queria entender mais. A conversa entre eles prometia um futuro inesperado, capaz de mudar não apenas a loja de Carlos, mas a vida de toda a comunidade. Com um brilho nos olhos e o coração acelerado, Carlos mal podia imaginar o que estava prestes a acontecer. Estaria ele prestes a receber uma oportunidade da qual nunca se atreveu a sonhar? A esperança estava no ar. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceria se tudo desse errado novamente? Carlos estava em êxtase, embora a incerteza ainda o acompanhasse como uma sombra. O empresário, Renato, era um homem que exalava autoridade. Com um olhar penetrante, ele começou a fazer perguntas, interessado nos detalhes do plano de Carlos. Você realmente acredita que sua ideia pode funcionar? Um mercado comunitário em uma área que passou por tanto sofrimento? Perguntou Renato, analisando cada palavra. O coração de Carlos disparou. Ele não queria que a dúvida de Renato quebrasse sua esperança, então respirou fundo e respondeu: Não é só sobre um mercado, Renato, é sobre nós, a comunidade. Estamos mais fortes juntos. Precisamos de um espaço onde possamos nos apoiar, vender e, mais importante, sonhar. A conversa fluiu enquanto a festa ao redor continuava, mas algo em Renato parecia mudar. Sua atitude intrigante, inicialmente de ceticismo, começou a se transformar. Como um artista diante de uma tela em branco, Carlos sentiu que estava pintando um futuro, e isso empolgou Renato. Estou ouvindo você, mas precisamos de um plano sólido se quisermos que isso aconteça, Renato disse, seu tom agora mais inteligente e acessível. Carlos aproveitou a chance e começou a descrever as ideias que já tinha em mente, cada detalhe da proposta sendo um pequeno tijolo na construção de seu sonho. A cada palavra, o entusiasmo crescia entre eles. Renato falava sobre parcerias com comerciantes locais e estratégias de marketing, enquanto Carlos compartilhava suas histórias de superação e paixão pela comunidade. Eles eram como duas engrenagens se encaixando, cada vez mais próximos de criar algo significativo. Quando o evento chegou à sua parte mais emocionante, Renato fez uma proposta inusitada. Que tal eu investir uma quantia inicial? Isso pode dar o empurrão que precisamos. Carlos ficou sem palavras. Aquele momento que ele imaginava apenas em sonhos começava a se tornar realidade. Os rostos ao redor estavam iluminados por uma nova centelha de esperança, e o clima de festa se intensificou. Pessoas dançavam, riam e celebravam, enquanto Carlos e Renato firmavam um compromisso que poderia mudar o destino da comunidade.
Para Carlos, a ideia de um mercado comunitário parecia mais real do que nunca. Mas, enquanto a música tocava e as palmas ecoavam, a sombra da dúvida voltou a sussurrar em seus pensamentos. E se fosse um sonho demais? E se o empresário não cumprisse o prometido? Seria ele capaz de lidar com mais uma decepção? As perguntas dançavam em sua mente, misturando-se com a alegria do momento. Você pode contar comigo, Carlos. Eu quero que isso funcione. Renato reafirmou, notando a hesitação do jovem homem. E com essas palavras, uma nova esperança começou a brotar, mas não sem um toque de receio. Naquele instante, Carlos percebeu que enfrentava não apenas a dúvida externa, mas os fantasmas do passado que ameaçavam ressurgir. Ele decidiu que não deixaria que o medo o paralisasse. Mais tarde, quando a festa estava prestes a encerrar e o céu se cobria de estrelas brilhantes, Carlos sentiu um chamado dentro de si. Era o momento de fazer um convite a todos. Ele subiu em uma pequena caixa, pensou nas histórias que trouxera até ali e, repleto de coragem, gritou: "Vamos juntos tornar isso realidade! Quem se junta a mim nessa jornada?" O silêncio por um segundo foi profundo, uma pausa carregada de expectativa. Então, uma a uma, mãos começaram a se levantar e gritos de apoio ecoaram. O burburinho da multidão cresceu mais uma vez, como se a própria cidade estivesse pulsando com vida nova. Mas, abruptamente, Carlos lembrou-se de algo. O incêndio não fora apenas um evento isolado, mas um aviso sobre a fragilidade dos sonhos. E se tudo voltasse a desmoronar? Carlos desceu da caixa, seu coração ainda acelerado pela emoção do momento. A energia da multidão o envolvia, mas dentro dele uma tempestade de sentimentos se formava. Como ele poderia garantir que tudo o que estavam começando não se tornasse mais uma frustração em sua vida? A paixão pelo que pretendia realizar era intensa, mas o medo da repetição de erros do passado também o assombrava. As pessoas começaram a se movimentar, a alegria da festa misturava-se com um novo propósito. Ao seu redor, rostos conhecidos se aproximavam, ansiosos e esperançosos. Maria, uma das vendedoras de frutas que sempre esteve ao seu lado, chegou mais perto. "Carlos, você realmente acredita que podemos fazer isso? Eu quero que funcione", disse ela, os olhos brilhando. "Acredito, Maria, nós precisamos fazer isso juntos. Se tivermos um espaço, poderemos nos ajudar." Carlos respondeu, tentando transmitir confiança, apesar de suas inseguranças. "A união faz a força, né?" Ela riu, mas a preocupação dela estava evidente. E foi nesse momento que a responsabilidade do sonho começou a pesar sobre seus ombros. Ele se questionou novamente. Seriam eles apenas um grupo de sonhadores ou poderiam realmente fazer a diferença? A festa logo se dispersou e a música deu lugar ao murmúrio dos planos em andamento. Carlos sabia que precisava ser mais do que apenas um sonhador. Ele precisava se tornar um líder, alguém que deveria inspirar e guiar. E isso vinha acompanhado de responsabilidades e o medo de falhar. Nos dias seguintes, as reuniões começaram a acontecer. Cada encontro trazia mais pessoas dispostas a trabalhar duro. O entusiasmo era palpável, cada um contribuía com ideias e experiências. Mas, no fundo, Carlos sentia que algo ainda faltava. Renato, por sua vez, havia se tornado uma figura essencial, sempre presente, trazendo sugestões e contatos importantes. Ele parecia genuinamente empenhado em fazer o projeto acontecer. "Vamos precisar de uma reunião com os comerciantes locais. Haverá resistência, você sabe disso", disse Renato com um tom sério, enquanto folheava anotações de uma apresentação que preparara. Carlos assentiu, sentindo um nó se apertar em seu estômago. Testar a propriedade do sonho em um clima de insegurança o assombrava. A primeira reunião foi marcada. Ao entrar no espaço, Carlos sentiu a tensão. Ele olhou ao redor e viu rostos de pessoas que talvez não via como aliados. A velha rivalidade, as desconfianças e os medos pairavam no ar como nuvens pesadas. Mas ele respirou fundo, recordando-se da resposta de Maria: "A união faz a força." Estamos aqui hoje por um propósito maior. Não se trata só de vendas, mas de um futuro melhor para todos nós. Ele começou com a voz firme, mas o coração ainda palpitando de insegurança. As reações foram variadas.
A proposta de Carlos despertou curiosidade entre alguns, enquanto outros a encararam com ceticismo. Você realmente acha que depois de tudo que passou nossa comunidade vai confiar em você de novo? Uma voz surgiu da multidão, cheia de desconfiança. Carlos respirou fundo. Eu não peço confiança, eu peço uma oportunidade. Juntos, podemos transformar não só nosso comércio, mas a maneira como enxergamos um futuro, afirmou, ecoando um pedido mais profundo, que significava a chance de mostrar seu valor. Enquanto as vozes ao seu redor se misturavam em discussão, Carlos percebeu que não tinha apenas a expectativa da comunidade sobre seus ombros. Ele estava lutando contra os fantasmas de um sonho quebrado e, mais importante, contra a dúvida que ele mesmo alimentava. Se não tivesse coragem suficiente para se levantar diante daquela plateia, como poderia pedir que eles levantassem suas esperanças? A tensão era palpável na sala. Carlos se sentiu numa encruzilhada, prestes a dar um passo decisivo. E se aquela fosse a hora em que tudo mudaria de fato? Ou se, ao invés disso, seria um momento em que veria seus planos desmoronarem? Com o olhar atento e o coração na mão, ele se preparou para enfrentar a pergunta que poderia mudar tudo. Carlos sentiu o coração acelerar como um tambor em um desfile. A pergunta ecoava em sua mente, mas ele precisava de coragem e clareza. O que você realmente quer, Carlos? Ele se questionou. A sala, cheia de olhares desconfiados, parecia respirar em sintonia com seu estado interno de dúvida e expectativa. Uma mulher ao fundo levantou a mão. Era a Dona Ana, uma comerciante de roupas que sempre desaprovava tudo que Carlos fazia. Como você pode prometer que isso funcionará? Já tentamos juntos antes, e só trouxe desilusão, disse ela, a voz ecoando como um sino de alerta. Ele mordeu os lábios, lutando para encontrar as palavras certas. Eu não prometo sucesso, mas prometo esforço. Queremos um novo começo, um lugar onde possamos crescer juntos. Sua voz tremia, mas havia um fogo que começava a brilhar dentro dele. Se olharmos para o passado, só veremos os nossos fracassos, mas se olharmos para frente, podemos construir um futuro, juntos. A sala manteve-se em silêncio, como um mar calmo antes da tempestade. Um homem, que até então estava quieto, se levantou. Carlos, você pode achar que é fácil mudar a mentalidade de todos nós, mas você não sabe os nossos medos. A frustração estava clara em seu tom. Aquilo fazia com que o coração de Carlos se apertasse ainda mais. Ao contrário, ele respondeu, sei bem como é ter medo. Eu já estive lá, caí e me levantei mais vezes do que posso contar, mas aprendi que os maiores medos nos tornam mais fortes. O murmúrio de assentimento começou a circular. Ele podia sentir uma mudança no ar, uma possibilidade que começava a se formar. Eu posso não ter todas as respostas, mas se nos unirmos, podemos encontrar soluções que funcionem, Carlos afirmou, olhando nos olhos de cada um presente. E se não funcionarmos, eu serei o primeiro a admitir meu erro, mas acreditem, não quero que isso seja apenas mais um sonho, quero que seja nossa realidade. Renato surpreendeu a todos ao se levantar. Carlos está certo. Como sua mão direita, quero ajudar a facilitar essa mudança. Temos que ser mais do que um grupo de comerciantes. Precisamos ser uma família, e aqui estamos todos fazendo parte disso. Vamos criar uma rede de apoio entre nós. Maria sorriu, em pé no canto, e a empatia no olhar dela atravessou a sala. Outras vozes começaram a se erguer. Pessoas começaram a discutir ideias, sugerindo formas de ajudar. Um grupo de vendas conjuntas, um espaço para eventos comunitários, um projeto de reciclagem. Carlos sentiu a energia mudar. As cabeças que antes estavam baixas levantaram-se, os muros começaram a se desfazer. Era o início de algo maior, uma luz de esperança se acendia em seus corações. Mas logo, essa luz também atraía sombras. Uma voz conhecida interveio, a mesma que antes havia questionado suas intenções. Mas e se formos criticados de novo? Nossas tentativas são alvos fáceis para aqueles que desejam se aproveitar do nosso fracasso. As palavras dela trouxeram Carlos de volta ao chão. Ele sabia que por trás de cada sonho havia possibilidade de críticas, mas ele não podia deixar o medo do fracasso ditar o futuro. O fracasso nos ensina e fortalece. Cada erro nos traz uma lição. Precisamos estar dispostos a nos arriscar para sermos grandes. Nesse momento, Maria, com os olhos brilhando, levantou-se. E se nós formos juntos?
Que tal criarmos uma campanha para que todos vejam que estamos unidos? Vamos mostrar que nossa força está em nossa diversidade e determinação. O burburinho aumentou, a ideia pegou fogo. Carlos sentiu um sorriso se formar em seus lábios. Sim, vamos mostrar a todos o que podemos fazer. Se permanecermos unidos, seremos imparáveis. A reunião encerrou-se empolgante, mas enquanto todos se dispersavam, uma ponta de dúvida ainda lhe cutucava a mente. Ele sabia que o sucesso dependia de mãos dispostas, mas e se alguém sabotasse os esforços do grupo? Carlos olhou para Renato, que parecia perdido em pensamentos. Ele também carregava um peso. Eles precisariam debater essa desconfiança. O caminho estava apenas começando e perigos poderiam se esconder na escuridão. Precisamos investigar mais a fundo, disse Carlos, agora sozinho com Renato. Ainda há muito a entender e superar. O peso da responsabilidade repousava novamente sobre seus ombros, enquanto ele se perguntava o que o futuro ainda guardava. Será que o sonho finalmente se tornaria realidade? Carlos e Renato se afastaram do grupo. A sala, já vazia, ecoava com um misto de empolgação e insegurança. A energia ainda pulsava no ar, mas Carlos sabia que a inquietação chamada dúvida começava a se infiltrar nas mentes daquelas pessoas. Ele respirou fundo, tentando encontrar uma resposta para a intensidade que sentia. Renato, você percebeu como eles estavam hesitantes? Não é só medo do fracasso, é medo de se abrir novamente. O que aconteceu antes deixou marcas, Carlos disse, com a voz mais firme. Renato concordou, as sobrancelhas franzidas em uma expressão de preocupação. Eu sei, mas como podemos construir essa confiança? Precisamos de um compromisso real, não só promessas vazias. Carlos olhou pela janela, a luz da tarde filtrando-se através das árvores, quase como um símbolo esperançoso de renovação. Precisamos de um plano, um passo a passo, e mais importante, algo que os faça se sentir parte do processo. Vamos criar momentos de união, eventos que os façam acreditar que são importantes para a mudança. A ideia começou a florescer dentro dele, como uma semente que ganhou espaço na terra fértil. Podemos usar o espaço coletivo, promover um dia de atividades, um festival, ele propôs, com os olhos brilhando. Ali poderemos compartilhar nossas histórias, nossas vitórias, cada um tem algo a agregar. Renato parecia mais aliviado com a proposta. Sim, e podemos convidar a comunidade para se juntar a nós. Histórias de superação, música, comida, isso sempre atrai as pessoas. Uma verdadeira celebração da força que temos juntos. Carlos sentiu como se um peso tivesse sido levantado. A energia estava voltando. Sonhos começavam a se concretizar na cabeça dele. Sim, vamos chamar os comerciantes para participar e quem sabe famílias, jovens. Precisamos mostrar que somos mais que concorrentes, somos aliados, um só movimento. Enquanto falavam, o entusiasmo crescia. Os dois começaram a esboçar ideias, rindo e desenhando um plano em pequenos pedaços de papel que encontraram na mesa próxima. Mas então, uma sombra cruzou a mente de Carlos novamente. E se alguém não quisesse que isso acontecesse? Precisamos estar prontos para obstáculos e críticas. E se tiver alguém disposto a nos sabotar? Para quem acha que isso é uma perda de tempo? As palavras de Carlos pairaram pesadas no ar, como uma nuvem escura. Renato ficou em silêncio por um momento, pensativo. Vamos ter que ser transparentes, Carlos. Precisamos mostrar que estamos aqui para fazer algo positivo e que, se alguém se opuser, nossa força coletiva será suficiente. Essa pessoa descobrirá que não estamos sozinhos. O coração de Carlos pulsava ao ouvir aquelas palavras. Ele acreditava que juntos enfrentariam qualquer obstáculo. E assim, com novos planos e a determinação renascente, os dois saíram do local, prontos para iniciar aquela jornada. No entanto, enquanto se dirigiam para casa, uma mensagem no celular de Carlos iluminou sua tela. Era uma mensagem quase anônima. Cuidado com o que você deseja, Carlos. Nem todos estão com você. Aquilo fez seu coração parar por um instante. O que aquilo significava? Ele olhou para Renato, a preocupação estampada no rosto. Precisamos ficar atentos, Carlos, disse Carlos, a adrenalina tomando conta dele. Alguém está de olho em nós. O futuro agora se desenhava não somente como um mapa de oportunidades, mas também de perigos invisíveis.
Será que eles estavam prontos para o que estava por vir? Carlos e Renato trocavam olhares, a tensão na atmosfera era palpável. O aviso na tela do celular não saía da mente dele. Cada passo que davam em direção à casa parecia carregado de incerteza, como se aquele tapete que pisavam estivesse prestes a se desfazer sob seus pés. Você acha que temos mesmo algo a temer, ou é só nossa imaginação? Renato questionou, quebrando o silêncio com uma voz mansa, mas trêmula. A preocupação em seu olhar complementava a inquietação que Carlos tentava desviar. Não sei, mas não podemos ignorar essa mensagem. Alguém claramente sabe o que estamos planejando, e isso me deixa nervoso. Carlos sentiu um frio na barriga. Era chato pensar que poderiam existir pessoas dispostas a derrubar seus sonhos antes mesmo de se concretizarem. Ao chegarem em casa, o universo calmo e familiar parecia distante das inquietações do mundo exterior. Carlos tomou um gole de água e decidiu que o melhor a fazer era conversar. Precisava discutir com Renato o que poderia ser um plano de ação, algo que os mantivesse alerta. Renato, e se a gente reunisse a equipe e conversássemos abertamente, mostrar a eles que estamos em risco, mas também que essa união é nossa fortaleza? Propôs Carlos, enquanto passava a mão pelos cabelos, tentando organizar as ideias confusas que surgiam na sua mente. Pode ser uma boa ideia. A verdade é que a insegurança deles, a hesitação, tudo isso se agrava quando promovemos mudanças sem um entendimento forte. E quanto mais unidos estivermos, melhor será para enfrentarmos qualquer resistência, aceitou Renato, sua expressão agora refletindo a determinação que Carlos desejava ver em todos. Um plano se formava na mente deles, um grande encontro, que podia ser a diferença entre a realização e o fracasso. Seria uma chance de todos os envolvidos compartilharem suas preocupações e esperanças e de se sentirem vistos e ouvidos. Assim, o festival poderia acontecer e a comunidade, quem sabe, se tornaria uma bolha protetora contra quaisquer ameaças que viessem de fora. No entanto, a ansiedade não dava pausa. O celular de Carlos vibrou novamente. Uma nova mensagem, dessa vez com mais agressividade. Não pense que você está seguro, Carlos. A sua resistência será seu fardo. Carlos enrijeceu ao ler. Um frio cortou sua espinha. O que isso significava? Havia outra força agindo nas sombras, talvez uma antiga rivalidade que Carlos não estava disposto a reviver? Ele sabia que naquelas palavras escondiam não só uma ameaça, mas a tentativa de minar a coragem que tentavam construir. Renato, precisamos falar com todos antes que isso fuja do controle, propôs Carlos, com um fervor renovado. Essas mensagens não estão apenas deixando a gente nervoso, elas são um sinal de que a resistência está mais próxima do que achamos. Podemos ter aliados, mas precisamos que nossos amigos estejam cientes do que enfrentamos e estejam prontos para se levantar se algo acontecer. Renato acenou, um brilho decidido em seus olhos. Então é isso, vamos nos unir agora, marcaremos a reunião e faremos o festival o quanto antes, não vamos deixar que isso nos derrube. No entanto, enquanto Carlos olhava pela janela, um sentimento de pressentimento o envolveu. Um eco distante de risadas e música preenchia o ar da cidade, mas ele sabia que o desafio se aproximava, ameaçando apagar aquela luz de esperança que tentavam acender. O futuro estava incerto e os riscos perigosamente próximos. E se, ao tentar juntar forças, estivessem apenas atraindo a atenção de quem queria vê-los falhar? O coração de Carlos palpitava freneticamente. Eles estavam prontos para combater essa luta? Ou seriam apenas peões em um jogo muito maior? A resposta estava se aproximando, e ele podia sentir que algo explosivo estava prestes a acontecer. Carlos respirou fundo e passou a mão pelo rosto, tentando afastar a pressão crescente em sua mente. A reunião não poderia ser apenas um encontro casual, deveria ser um chamado à ação, uma convocação para que todos entendessem a seriedade do momento. "Quando você acha que conseguimos reunir todo mundo?" perguntou Renato, observando o amigo com uma expressão de ansiedade. "Precisamos fazer isso logo, talvez amanhã à noite. Não podemos esperar mais." "Quanto mais tempo passar, mais vulneráveis estaremos", respondeu Carlos, sentindo uma adrenalina familiar subindo pelo corpo. A ideia era ousada, mas Carlos acreditava na união do grupo que estavam montando. No fundo, ele sabia que se todos compartilhassem a mesma determinação, a força do coletivo poderia reagir contra as ameaças externas.
Com os planos ajustados, os dois começaram a montar um convite que fosse claro e encorajador, tentando dar uma sensação de pertencimento, algo que os unisse ainda mais. Era mais do que uma simples reunião, era uma luta por um sonho maior. Horas depois, após um dia repleto de tensões, Carlos se permitiu olhar pela janela novamente. O céu, tingido de laranja e rosa pelo pôr do sol, parecia sorrir para ele, oferecendo um pouco de esperança, mesmo em meio a tanta incerteza. No entanto, sua mente não conseguia ficar em paz. As mensagens ameaçadoras ocupavam todos os seus pensamentos. E se a reunião não fosse suficiente? E se aqueles que queriam ver seus sonhos ruírem já estivessem um passo à frente? Aquela ideia lhe deu calafrios. O mundo estava mudando rápido e, embora o desejo de lutar por suas ideias fosse intenso, a possibilidade de uma perda devastadora pesava em seu coração. O que aconteceria com os amigos e parceiros se falhassem? Aquelas perguntas queimavam na sua mente e ele precisava de respostas. Desesperado, decidiu ligar para Ana, sua amiga de longa data, que estava sempre por dentro das coisas. Como uma especialista em comunicação e alguém que sempre lutou por causas maiores, sua perspectiva poderia ajudá-lo a enfrentar o desafio à frente. "Oi, Ana, precisamos conversar, é urgente", ele disse assim que ela atendeu, sua voz transportando a urgência. "Carlos, o que houve?", Ana respondeu, preocupada. "Estamos enfrentando uma situação que pode impactar o festival. Acha possível se encontrarmos hoje e eu te conto tudo?" Ana hesitou por um segundo antes de responder. "Claro, mas me diga o que está acontecendo, pelo menos um pouco." Os minutos que se seguiram foram uma mistura de angústia e esperança. Carlos explicou a elas as mensagens, a tensão na equipe e o plano de reunir todos. Ele sabia que precisava de um apoio sólido e Ana tinha carisma e habilidade para unir pessoas. "A união é a nossa força, mas precisamos ser estratégicos. Vou ajudar. Podemos criar algumas ideias de engajamento antes da reunião." Ana propôs e Carlos sentiu um alívio ao ouvir sua voz determinada. Depois de conversar, ele percebeu que, mesmo em meio à tempestade, havia uma luz que poderia guiá-los. Mas, conforme falavam, um pensamento arrepiante voltou à sua mente. Quem exatamente estava por trás das mensagens? Era apenas uma ameaça vazia ou algo mais sinistro? Carlos não pôde evitar a sensação de que estavam se aproximando de um confronto inevitável. A sensação de estar sendo vigiado crescia a cada instante. À medida que o sol se punha, mergulhando a cidade na escuridão, ele se perguntou: quem poderia ser o autor das mensagens? E qual seria o próximo golpe que enfrentariam? A resposta parecia mais próxima do que imaginava. Carlos acordou no dia seguinte com um nó no estômago. O relógio marcava 7 da manhã, mas o despertador não conseguiu cortar o clima pesado que pairava no ar. Ele havia dormido mal, suas preocupações continuavam ecoando em sua mente como um tambor insistente. A ideia de que algo poderia dar errado pesava mais do que qualquer outro pensamento. Ele se levantou, tomou um banho rápido e fez um café. O aroma do café fresco fez sua cabeça clarear, mas a preocupação voltou assim que ele olhou para o celular. Algumas mensagens não lidas de amigos, a maioria animada com a reunião. Porém, o peso daquelas ameaças ainda estava lá, como uma sombra implacável. Às 3 da tarde, Carlos e Renato se encontraram em um parque, decidindo que era melhor aproveitar o sol para preparar a reunião. Sentia a leve brisa que vinha do mar, mas mesmo a beleza ao redor não conseguia afastar a tensão que pulsava entre eles. "E se não tivermos votos suficientes?", Renato disparou, quebrando o silêncio tenso. "E se as pessoas não aparecerem? Eu estou preocupado." Carlos respirou fundo. "Precisamos acreditar que eles virão. Estamos todos juntos nessa, e isso é maior do que nós", disse, tentando transmitir confiança. Mas Carlos também sabia que a incerteza poderia ser um grande inimigo. Se não houver união, não teremos voz. Eles se sentaram em um banco para revisar os detalhes do que iam apresentar. Carlos olhava para frente, mas seu olhar se desviava vez ou outra para o céu, que começava a escurecer. A lembrança das mensagens ameaçadoras o fazia sentir que, a qualquer momento, tudo poderia desabar. A cada pessoa que eles convidavam, a lista de contatos aumentava, mas a ansiedade também. Seria suficiente? A pergunta pulsava como um tambor. Quando a noite finalmente chegou, o grupo começou a se reunir.
Carlos sentiu seu coração disparar quando viu Ana entrando. Ela trouxe consigo uma energia contagiante. "E aí, como estão os ânimos?" perguntou com um sorriso no rosto. Todos se sentaram em círculo e Carlos tomou a palavra. "Obrigado por estarem aqui. Hoje não se trata só de um festival, mas de nós, do que fazemos juntos. Precisamos nos unir não apenas por nossos sonhos, mas também para garantir que a ameaça que sentimos não nos impeça de voar." As vozes começaram a surgir, cada integrante compartilhando suas preocupações e esperanças. A atmosfera carregada de emoções era palpável. O desejo de lutar parecia mais forte do que seus medos. Mas, enquanto todos ali se entregavam a essa aura de união, Carlos não podia deixar de pensar que algo estava prestes a acontecer. E bem no fundo do seu ser, ele até imaginou uma presença oculta os observando, aguardando um momento certo para agir. Assim que o grupo chegou a um consenso sobre a estratégia, uma mensagem soou no celular de Carlos. Ele hesitou, o coração na garganta. A mensagem era de um número desconhecido. "Não se esqueçam de quem realmente manda. Cuidado com as alianças que formam." Um calafrio percorreu a espinha de Carlos. Ele olhou ao redor, para os rostos sorridentes e esperançosos de seus amigos. Precisaria manter essa força viva. Mas e se essa força estivesse sendo monitorada? Será que eles teriam coragem para operar sob essa sombra? Ali estava a pergunta que ele precisava responder. Estão realmente prontos para enfrentar o que estava por vir? Qual seria o próximo passo de quem estava por trás daquelas mensagens? Carlos olhou que o desafio que enfrentavam estava se intensificando. Ele sabia que a união deles precisava ser mais do que palavras, devia se transformar em ação. "Pessoal, antes de continuarmos, preciso compartilhar algo importante", começou ele, falando com firmeza. "Recebi mensagens que indicam que não estamos sozinhos nessa. Alguém está observando e pode tentar nos derrubar. Mas nós não podemos permitir que isso nos intimide ou nos faça desistir." Uma onda de murmúrios percorreu o grupo. Olhos preocupados e semblantes tensos eram a resposta à revelação inesperada. Ainda assim, é exatamente por isso que precisamos ser mais fortes e unidos do que nunca. Cada um de nós tem uma razão para lutar por essa comunidade. Ele sentiu o apoio vibrar ao seu redor. "Vamos fazer desse festival um símbolo de resistência." As palavras saíam carregadas de paixão, e ele viu alguns olhares se iluminarem ao seu redor. Dona Ana, ao seu lado, levantou a mão. "Precisamos que todos estejam cientes dos riscos, mas também imbuídos de esperança. O festival pode ser nossa chance de mostrar que nada nos derrubará." As vozes começaram a se erguer, uma reação em cadeia. Com isso, a adrenalina tomou conta e a determinação começou a preencher o ar. Cada um compartilhava histórias de superação, momentos em que a comunidade se uniu para lutar contra as dificuldades. Carlos via a transformação acontecendo ali, naquele espaço, pessoas se levantando e prometendo apoio. Enquanto isso, a sombra da dúvida ainda pairava sobre Carlos. Afinal, como poderiam enfrentar essa ameaça invisível? A ideia de um evento bem-sucedido agora estava entrelaçada com a necessidade de segurança. Após longas horas de planejamento e brainstorming, decidiram que precisariam de medidas para garantir a segurança do festival. Formaram um comitê de voluntários para ficar de olho em possíveis problemas e para assegurar que todos se sentissem protegidos. O grupo estava crescendo e a força de cada um parecia criar uma rede sólida que envolvia a todos. Na manhã do evento, a cidade estava radiante. As cores vibrantes das barracas, as comidas típicas espalhadas pelos vendedores, o som de risadas e músicas entrava pela porta de cada casa, puxando os vizinhos para fora. Havia um espírito de renovação no ar. O festival estava se tornando uma realidade. Carlos se sentia em casa ali, rodeado pelas esperanças e sonhos de sua comunidade. Mas, no fundo, ele ainda se perguntava se aqueles que estavam por trás das ameaças poderiam aparecer. O pensamento o acompanhava como uma sombra. Enquanto ele observava as pessoas começarem a chegar, um sussurro percorreu a multidão. "Carlos, olha aquilo!" Era Ana, apontando para um grupo de pessoas que se aproximava. Eram comerciantes e amigos que estavam se juntando para apoiar, mas entre eles uma figura familiar e enigmática se destacava.
Era Renato, com um semblante que fazia Carlos sentir que algo se aproximava. Carlos, precisamos conversar, disse Renato, quase fora de fôlego. As mensagens, eu as recebi também. Algo está acontecendo e precisamos acelerar o plano. O coração de Carlos pesou. O que você quer dizer? Renato se inclinou mais perto, a voz baixa e urgida. Parece que há alguém tentando sabotar nosso evento. Escutei rumores de que algumas pessoas não estão apenas desconfiadas, elas estão ativamente tentando derrubar nosso esforço. Precisamos estar prontos. O pavor tomou conta de Carlos, mas ao mesmo tempo a determinação ferveu em suas veias. Um jeito de combatê-los é fazer deste festival um sucesso ainda maior do que imaginamos. Precisamos do apoio de todos, e não se esqueça, temos nossos aliados. Renato assentiu, o fogo no olhar dele se acendendo. Sim, vamos mostrar que a união faz a força. Se eles querem lutar, então lutaremos juntos. Vamos! E assim, com os rostos determinados e com os corações pulsando em uníssono, Carlos e Renato se moveram pela multidão, encorajando aqueles que esperavam no evento. Em meio a danças e sorrisos, Carlos sentiu que estava construindo algo verdadeiro e real. Cada rosto conhecido ao seu redor era um lembrete de que a luta não era só dele, era de todos. Enquanto o festival alcançava seu ápice, a música ecoava junto a gargalhadas, e Carlos olhava para a praça repleta de vida. O peso em seu coração começava a se dissipar. Ele havia percebido que toda a luta, todo o sacrifício, toda a dor estavam valendo a pena. De repente, uma figura apareceu do lado de fora da cercania. Roupa esquisita, presença estranha. Era alguém que Carlos reconheceu. O homem misterioso que havia enviado as mensagens ameaçadoras. Carlos não hesitou. Sentiu a força da comunidade pulsando nele. Sabe o que você não entendeu? Carlos gritou. Essa comunidade não é apenas um projeto, é um sonho, e nós não vamos desistir. Agora ouça bem, você é quem precisa ter cuidado, porque estamos juntos. O homem hesitou, a tensão pairava no ar. Mas antes que ele pudesse protestar, os moradores em volta começaram a se levantar, apoiando Carlos em uníssono. A energia da praça se transformou, uma onda de apoio e solidariedade tomou conta de todos, demonstrando que o amor e a união sempre venceriam. O homem, percebendo que estava cercado pela força da comunidade, deu um passo para trás e desapareceu na multidão. Carlos respirou fundo, enquanto aplausos e gritos ecoavam ao seu redor. Ele havia vencido, não apenas essa batalha, mas muitos outros desafios que ainda estavam por vir. O festival continuava a brilhar, um exemplo de resistência e esperança que ecoaria por toda a cidade. É uma nova chance para todos nós, Carlos exclamou, cercado por abraços e celebrações. Ele olhou para Renato e ambos sabiam que essa vitória era só o começo. Havia muito ainda a conquistar, mas agora, com a força da comunidade pulsando em seus corações, as possibilidades eram infinitas. O sorriso de Carlos era radiante, ele viu o futuro acenando, e mais importante ainda, viu que unidos, eles estavam prontos para qualquer desafio que viesse. Eles se levantaram da própria cinza, mostrando que a luz sempre prevalecerá. E agora, se você foi tocado por essa história poderosa de superação, transformação e união, eu preciso que você tome uma ação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que trazem temas tão inspiradores. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam mensagens de esperança como essa. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, sua voz conta. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa mostrar seu apoio, e somente verdadeiros fãs entendem a importância de ajudar o canal através dessas ações. Não espere nem mais um segundo.